Olá a todos, sejam bem-vindos às instalações do jornal A Voz de Trás-os-Montes. É aqui que nos próximos tempos vamos realizar uma série de debates para tentar perceber não só o impacto da pandemia de Covid-19 na região, mas também tentar perceber o futuro dos vários setores económicos, numa altura em que a vida regressa aos poucos à normalidade, uma normalidade possível dentro das circunstâncias. Neste primeiro debate temos como convidados Nuno Vaz, da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, Domingos Carvas, em representação da CIM Douro, e Artur Nunes, presidente da CIM Terras de Trás-os-Montes. Agradeço aos três a disponibilidade para estarem aqui. Sei que foi feito também um grande esforço para poderem estar presentes e, em meu nome e em nome da Voz de Trás-os-Montes, agradeço então a vossa presença. Antes de passarmos então aos temas que temos estipulados para este debate, gostava que cada um, começando aqui por Nuno Vaz, para seguir aqui uma lógica de ordem alfabética das CIMs, que nos falasse um bocadinho de como é que tem sido viver estes tempos da pandemia. Antes de mais, muito boa tarde, um cumprimento particular e um agradecimento até ao convite. E isto permite-nos naturalmente partilhar algumas das preocupações, que certamente são preocupações que são transversais às nossas comunidades, mas que dizer claramente no que diz respeito ao Alto Tâmega, temos, à semelhança de outros concelhos e de outras comunidades intermunicipais do nosso país, um conjunto de preocupações. Preocupações que naturalmente foram sendo alteradas ao longo do tempo. É verdade que durante o mês de março, meados de março, as nossas preocupações estavam muito centradas na questão da contenção e daquilo que era o risco possível, tendo em consideração que somos uma zona de fronteira, a segunda maior porta de entrada do país, e naturalmente o fluxo de pessoas e constituía um risco muito acrescido. Também tínhamos à data uma preocupação muito singular, somos territórios do interior com um índice de envelhecimento muito significativo, com uma população envelhecida e alguma da qual mais cerca de 1000 pessoas em Lara. Essas preocupações naturalmente mobilizaram as instituições locais, igualmente os municípios, as autarquias, as freguesias, naturalmente as IPSS, as Misericórdias, mas também as unidades de saúde pública, e foi possível, nessa fase inicial, estabelecer uma relação de cooperação muito intensa, muito próxima, muito colaborativa, e nós, a avaliação que fazemos é que foi o resultado desse processo de colaboração, é o resultado de muitas ações preventivas, muitas ações que permitiram que, de uma forma muito rápida, nós tivéssemos um centro de triagem Covid financiado pela própria comunidade municipal, pudéssemos ter também numa fase inicial também resposta e espaços alternativos no que dissesse respeito à necessidade de poder mobilizar pessoas que porventura tivessem que ser retiradas de lá. Felizmente, muitas das decisões que nós tomamos verdadeiramente não foram necessárias porque não tivemos situações de verdadeiro risco, não tivemos nenhuma situação de lar, dos muitos lares que existem no Alto Tâmega. Só Chaves tem 18 lares e, portanto, no Alto Tâmega há mais de 2000 pessoas que estão em lar. E, felizmente, a situação com alguma normalidade, o número de situações de infectados é absolutamente baixo. E a realçar, por exemplo, o Concelho de Boticas, que até agora ainda não teve nenhum caso, não é? É verdade, é verdade. E outros concelhos, como é Montalegre, ou como é Valpaços, ou como é Vila Pouca, e mesmo Chaves, enfim, são casos absolutamente residuais, 2, 3, 6, 7, no caso de Chaves 20, e portanto não é nada significativo. E dizer que essa preocupação sanitária, que foi naturalmente essa a nossa primeira dedicação do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa concentração, dos nossos meios, eu esqueci-me da proteção civil, que também foi decisiva, foi possível criar normalidade, criar rotinas, criar também procedimentos e protocolos que fazem com que hoje a comunidade, no seu conjunto, viva com alguma normalidade dentro daquilo que é, naturalmente, uma situação de pandemia que neste momento está sem controle, sabemos-lo, porque não temos vacina, porque não temos ainda, neste momento, qualquer tipo de terapia verdadeiramente efetiva, e por isso temos naturalmente que estar vigilantes, atentos, cumprir de forma muito intensa aquilo que são as orientações relativamente à higienização, às práticas de afastamento físico, mas de qualquer das formas temos que progressivamente ganhar nova normalidade e, portanto, retomar progressivamente com outras regras naturalmente, mas a nossa normalidade. Isso é o que está a acontecer, eu presumo que esteja a acontecer em todos os territórios, porque se é certo que o primeiro foco sanitário foi certamente mais intenso, que neste momento também existe, nós neste momento estamos muito preocupados com as questões de natureza social, natureza económica. Aquilo que nos preocupa muito é a incidência e os efeitos nas famílias, nas empresas, enfim, nas nossas comunidades, também nas nossas instituições, nas nossas IPSS, e portanto são essas as razões que nos continuam a preocupar, e é para essas que procuramos respostas na comunidade,
mas também respostas a nível regional e sobretudo a nível nacional. Já vamos falar melhor então sobre isso. Domingos Carvas, faço-lhe a mesma pergunta. Como é que nos municípios da comunidade intermunicipal do Douro foram vividos estes tempos? E como é que estão a ser vividos ainda, não é? Muito boa tarde, os colegas da Comunidade dos Montes e do Altâmega, e dizer-vos que o início provavelmente foi um início de incerteza total sobre o que era o vírus, o que era esta pandemia, porque para além de não o conhecermos, não estávamos minimamente preparados, os territórios não estavam de todo preparados, e quando ali em 16 de março o país fecha para situações de que realmente andávamos todos à procura de algo que minimizasse as situações. Eu até costumava dizer que tínhamos 3 pandemias, que era a pandemia do vírus, depois a pandemia do medo e, provavelmente, no pós-Covid, a pandemia económica. Depois falar de um território com 19 municípios não é fácil, pelo que são, pelas zonas que servem, mas há uma certeza de que os 19 municípios, e foram eles que, na primeira linha, trataram das pessoas, trataram da informação, trataram essencialmente daquilo que nos faz falta, que é as pessoas, como dizia aqui o Nuno, tratar das pessoas foi mais importante do que tratar na altura de outras questões. Os confinamentos foram importantes, nós soubemos, acho que os nossos territórios souberam tratar bem esse confinamento, souberam estar à altura das necessidades e do que era exigível, conseguimos fazê-lo. Penso que ainda o conseguimos fazer, já não o confinamento, mas os afastamentos, as regras, nós por norma somos cumpridores. E eu penso que isso foi um pouco por todo o território. Veja-se a forma eficaz como Vila Real tratou o maior caso que tivemos e dos primeiros, onde se desconhecia tudo. O que é que se fazia às pessoas infectadas? Iam para onde? E os não infectados? E o que é que se fazia depois ao espaço? E os funcionários? E quantos funcionários? E onde saiu as primeiras situações do trabalhar em espelho? Grande parte das nossas instituições de solidariedade não sabiam o que era trabalhar em espelho, o que é isso. E tudo era novidade e penso que tudo isso foi um ensinamento. E nós soubemos colocar isso no território muito bem e depois olharmos para as situações dos municípios no seu todo, alguns também com zero, como Mesão Frio, como São João da Pesqueira, em que não tiveram qualquer caso, e outros municípios com 3, 4, 5, 6, 7 casos, que não deixa de ser importante, mas não tem um significado tão elevado para os territórios. Mesmo esses, nós soubemos criar espaços, prepará-los para uma eventualidade, e todos os municípios tiveram esses espaços onde colocariam numa situação de crise os seus idosos para evacuar esses lares, para substituir, e todos, de alguma forma, conseguiram criar esses espaços entre hotéis, entre campos desportivos, polidesportivos, outras instituições que tinham espaços que os cederam, alguns gratuitamente, para que fossem ocupados, e penso que isso, para além de ser um ensinamento, foi, de certa forma, uma forma de se mostrar também à população que estão bem servidas com os autarcas que têm. Artur Nunes, faço-lhe a mesma questão, tendo em conta que na Cime-Terra, Trás-os-Montes, Mirandela foi, quando surgiu o caso em Mirandela, foi o primeiro aqui na região. Como é que vocês lidaram com toda esta situação? Boa tarde, também agradecer o convite, também cumprimentar os colegas. Bom, eu penso que houve 3 momentos importantes e 3 momentos importantes ao longo do tempo. Em primeiro lugar, a travar a fundo, que eu acho que foi uma travagem a fundo de todos, não só do país, como também das regiões, e Terras de Trás-os-Montes também foi esse exemplo que tomamos numa fase inicial.
Em segundo lugar, gerir primeiro, digamos, a união entre todos, porque foi a primeira fase que eu acho que foi esta travagem a fundo, obrigou a uma união, de facto, ao nível das instituições, ao nível de todos os gestores públicos de diferentes áreas, desde a área da saúde, a área das autarquias, proteção civil, que também já foi focado aqui, por digamos, este primeiro momento que foi unir. Foi essa nossa preocupação em encontrar, digamos, um conceito de união entre todos para perceber de facto o que é que estava a acontecer e como é que nós podíamos gerir a situação. O segundo momento foi gerir informação e desinformação. Penso que foi essa grande preocupação também perceber de facto o que é que estava a acontecer, informações que estavam a chegar difusas e que vinham de diferentes instituições também a nível nacional, regional, tentar concentrar a informação e tentar também perceber a desinformação para nós encontrarmos soluções para esta. O Diz que Disse. O Diz que Disse, mas muita desinformação que houve, por isso essa preocupação também ao nível das autoridades de saúde, a própria DGS, por isso criando aqui também alguma gestão de informação que foi necessária em determinado momento e em todo o momento que tem vindo a acontecer e que vem, digamos, esclarecer alguma situação que era, no fundo, das instituições em primeiro lugar, o que é que nós dizíamos à população, como é que geríamos a informação e depois, digamos, tomar decisões, que é a terceira fase, que é focar efetivamente nos problemas, com alguma consciência daquilo que estávamos a fazer, que a informação que estávamos a dar iria efetivamente chegar e depois, de facto, dentro deste foco, verificar de onde é que os primeiros problemas estavam a aparecer, quais é que eram os focos de contágio, de onde é que eram oriundos, o tipo de contágio, por isso, ou seja, a Mirandela foi de facto esse primeiro exemplo de vinda de gente de fora que acabou por chegar ao nosso território e criar ali uma situação. Por isso, no fundo, estas três fases que eu penso que foram importantes. Primeiro, a nível institucional, unir. Segundo, gerir a informação. E terceiro, depois, focar. E neste foco é, de facto, perceber a origem, perceber as atitudes, perceber, de facto, que tínhamos que caminhar muito rapidamente para tomar decisões. E Mirandela fez aqui um excelente trabalho ao nível da Câmara Municipal, que foram estes atores, porque a Câmara Municipal de unir também ao nível da Proteção Civil, todas as instituições nestas fases e conseguiram, de facto, tomar decisões muito rápidas, que nos obrigou a todos nós, municípios, tomar estas decisões, estar próximos dos problemas e gerir com proximidade e com eficácia aquilo que foi feito. E só assim é que nós conseguimos, entre todos, por isso Trás-os-Montes também foi esse exemplo, mas de facto conseguimos tomar rédeas do problema e resolver, efetivamente, focar-nos e resolver os problemas que vinham a acontecer e estão a acontecer ainda hoje. Mas eu penso que nestas três fases, penso que estamos conscientes, de facto, de que o trabalho foi bem feito, e resultou, e penso que se houver maiores necessidades numa segunda vaga ou não, mas penso que começamos a estar preparados para, de facto, a consciencialização de que poderemos resolver os problemas com todo estes 3 meses de experiência que tivemos todos ao nível institucional. Uhum. Que impactos é que isto trouxe para a economia dos municípios, até porque foram cancelados vários eventos, várias festas? O que é que estão a pensar fazer? Não sei quem é que, se calhar começava por ali agora. É difícil. É difícil para todos. É difícil para quem queria fazer esses espetáculos e não os vai fazer. É difícil para o mercado local, tendo em conta as poucas respostas que tem por parte dos programas, por parte do governo. Não chega. O desemprego vai afetar tudo e todos. As dificuldades vão ser amanhã muito mais do que as de 16 ou de 15 de março. E todos os municípios, para dizer o território em si, e cada um terá as suas dificuldades. A nossa maior dificuldade, para além do mercado local, vai ser o vinho e a vinha, sobretudo nos problemas de armazenamento. Não havendo venda, os estoques mantêm-se. Mantendo-se os estoques, continuamos a ter pouco espaço vazio para encaixar a nova vindima
e o que se prepara, ou pelo menos o que está instalado nos agricultores, sobretudo nos pequenos e médios agricultores, aqueles que normalmente não produzem, vendem para a produção, produzem e vendem para a exportação, vão ter dificuldades não só em colocar as suas uvas, mas sobretudo a que preço é que vão colocar as suas uvas. Não estamos a falar ao nível da produtividade, porque penso que essa, de alguma forma, será um ano normal, nem sequer é um ano atípico, é um ano normal de produção. Vamos ter dificuldades, sim, mais tarde na vindima. Agora, o funcionário público não perdeu rigorosamente nada. Os serviços, quem trabalha por conta de outro, sim, sentiu dificuldades, e era aí, deve ser aí, que nós devemos apostar, e cada um de nós, quando digo cada um de nós, cada uma das autarquias, têm planos e criaram planos e estratégias para atacar esse problema. Têm-no feito, continuamos a fazê-lo, mas estamos sempre na expectativa de que, com a ajuda do Governo, porque também vai ter a partir de Bruxelas, que essa ajuda venha ao território, sobretudo incidir sobre aqueles que mais falta têm e aqueles que maior dificuldade têm, e onde esse nível de exigência, desde os cabeleireiros à restauração, aos serviços vários dos mercados locais, aí sim teremos uma dificuldade acrescida se não atacarmos como deve ser. Sentem que há falta de apoio do Governo para essas situações, Nuno? Eu acho que era importante perceber que nesta questão e nos efeitos decorrentes da pandemia, e falo só um bocadinho, que de facto a pandemia teve vários momentos, não só em termos sanitários, que naturalmente, como se percebeu, tem vários momentos, desde a contenção e neste momento ao confinamento e neste momento ao aquilo que é o afastamento físico. Também em termos económicos, também é importante que nós possamos desenhar intervenções de vários momentos. Eu particularmente acho que, efetivamente, aquilo que foram as medidas tomadas, quer para a Administração Central, quer pelo conjunto dos municípios, quer também ao nível das CIMs, o que visaram nesta fase inicial, nestes 2-3 primeiros meses, foi sobretudo evitar que um conjunto muito significativo de negócios, estabelecimentos e empresários pudessem pura e simplesmente encerrar. Porque se efetivamente as decisões que foram tomadas, que no essencial quiseram manter a capacidade de empregação e de elaboração existente, sobretudo os layoffs e outras medidas, basicamente o que se pretendia fazer foi garantir que no imediato essas empresas não colapsaram. E eu acho que aí, enfim, globalmente a resposta tem sido positiva, sempre sabendo que é uma questão de graduação, se deviam ser 2/3 dos salários, sobre o total do salário, enfim, de qualquer das formas eu sou daqueles que entendem que de facto as medidas que foram desenhadas, desde que chegam verdadeiramente aos destinatários, vão com certeza ajudar a que um conjunto muito significativo de negócios, eu diria quase todos os negócios das mais variadas áreas tiveram naturalmente uma paragem absoluta e quase que a economia ficou em suspenso. E portanto, na prática, a economia deixou de funcionar, o mercado quase que deixou de existir e portanto isso foi absolutamente terrível. Agora é importante perceber o que é que vai acontecer nos próximos 6 meses. Entendo eu que o momento crítico é saber se efetivamente nos próximos 6 meses, se por um lado a economia dá sinais de alguma retoma e se por esta via, numa lógica da economia circular, mas numa lógica de integração, de interação, porque na economia somos todos nós temos um papel importante para que os vários agentes, enfim, o mercado funcione. E se houver uma contínua e sustentável recuperação, se porventura não acontecer aquilo que muitos que aventam que é uma segunda vaga, porque se houver um problema sanitário crescente e todos nós estamos em alerta com as situações que têm sido reportadas, sobretudo na Grande Lisboa e agora também no Algarve, se essa situação puder ganhar escala, então o efeito na economia será demolidor. Aí sim poderemos ter uma situação verdadeiramente mais grave. Sabemos todos que aquilo que é o efeito da pandemia a nível das contas públicas vão ser muito significativas. Nas próprias contas dos municípios também são significativas, porque vamos ter menos receita, vamos ter mais despesa, ainda que porventura não tenhamos a despesa que se falava há bocadinho dos eventos, das iniciativas, das festas, daquilo que é dar a dinâmica que os municípios pretendem dar aos territórios para atrair naturalmente mais visitantes, mais turistas, mas também para poder naturalmente dar respostas culturais, lúdicas à sua própria comunidade.
Estava eu a dizer que agora era importante que, no conjunto dos municípios, das comunidades intermunicipais, mas sobretudo o Governo, nesta próxima fase dos 6 meses, nós conseguíssemos todos encontrar soluções, sobretudo ao nível do apoio ao emprego, na lógica da económica, para que efetivamente não haja uma degradação de tal forma tão grave como é aquela que se espera, porque se acontecer, naturalmente, são as contas dos Estados que ficam desequilibradas, mas sobretudo são as famílias que são visadas por o desemprego e também as empresas que naturalmente ficarão numa situação verdadeiramente insustentável. E, portanto, a minha expectativa é que nestes próximos 6 meses o Governo, utilizando aquilo que possam vir a ser os fundos europeus, enfim, aquilo que se tem discutido tanto nas instituições europeias, na Comissão, se efetivamente será possível que venham a ser definidas enfim, estratégias, sobretudo programas, que coloquem fundos nas economias, mas também nas economias do interior, porque verdadeiramente o que muitas vezes acontece é que as decisões são tomadas, sobretudo nos grandes números, e depois as intervenções mais musculadas, do ponto de vista financeiro, são feitas sempre nos territórios mais populosos, enfim, nas grandes áreas metropolitanas, Porto, Lisboa, na zona de Braga. E, portanto, o que nós esperamos, verdadeiramente, é que numa situação de resposta à coesão social e coesão territorial, porque se os territórios do interior, chamados de baixa densidade, embora eu não goste desta expressão, porque de baixa densidade são por quase todos, mas os territórios do interior que têm problemas demográficos importantes, que têm problemas de perda de população, que têm problemas de dinâmicas económicas, se neste contexto e com estas situações de ameaças, o que pode acontecer é que a situação seja ainda mais gravosa e, portanto, aqueles que eram as ameaças que já conhecíamos se tornarem agora ainda mais pesadas, então a situação do futuro fica mesmo muito negra. E, portanto, o que nós pedimos ao Governo, sobretudo ao Sr. Primeiro-Ministro, mas também às áreas do planeamento, mas também à área da coesão e da economia, é que se possam desenhar programas que verdadeiramente possam ser respostas para a coesão, para o emprego, para o investimento, porque nós precisamos verdadeiramente, não só as empresas que temos, não podemos perdê-las, mas gostaríamos de ter mais, e aí sim entendíamos que podia haver uma discriminação positiva no sentido de poder valorizar quem faz investimento no interior, para além das questões do IRC e de outras questões de menor importância. Artur, ia-lhe perguntar se concorda com aquilo que foi dito aqui. Sim, absoluto, mas deixe-me só dar 2 notas sobre algumas questões. Primeiro, de facto, o setor de serviços foi aquele que mais perdeu, por um lado, porque nós estávamos durante muito tempo focados para o turismo, era, digamos, um foco de investimento, de promoção, de desenvolvimento para estas áreas e, de facto, os prestadores de serviço, ao nível da restauração, bares, um conjunto de atividades culturais, que é aquela que está a sofrer, que vivia de verão, que vive essencialmente estes 3, 4 meses de verão e que sustentava o resto dos 9 meses ou 8 meses à volta destas atividades culturais durante o período de verão, foi aquela que está mais a sofrer neste momento e que está a criar grandes problemas desde um ponto de vista também da sustentabilidade da área cultural e todo o setor da cultura e de prestador de serviços. Em segundo lugar, também dizer que nós somos sempre uma terra de oportunidades, por isso continuamos sempre, e neste momento de pandemia que estamos a viver, há que dar valor também aqui às empresas, ao setor económico, porque tiveram que se readaptar, pensar, por isso nessa travagem a fundo, por isso repensaram e estão, de facto, num novo conceito que é como é que conseguem entrar num novo mercado, numa nova circunstância e como é que conseguem encontrar novos mercados, novos produtos e como é que consegue produzir diferente. E aí eu penso que há uma matéria importante que é a matéria de inovação, ou seja, cada vez mais o setor económico, ao nível produtivo, viu aqui uma nova oportunidade também de inovação ao nível do produto e também uma nova oportunidade também ao nível dos mercados. E eu penso que há que destacar aqui que, se por um lado temos a questão péssima ao nível da economia, mas temos de facto uma outra novidade que é o sentido da oportunidade que nós no Norte temos, todos nós no Norte, por isso o setor empresarial é muito dinâmico, muito ativo e muito inovador, que vai criar com certeza novas oportunidades e está a criar novas oportunidades. E é nestas novas oportunidades, nesta nova inovação, que não só as comunidades intermunicipais, as câmaras municipais, mas principalmente o Estado tem que observar para a área produtiva, para a área de comércio, para a área da indústria, um conjunto de apoios específicos para que estas novas dinâmicas que estão a aparecer possam ser apoiadas e tenham esta, é uma oportunidade de também se desenvolver a diferentes níveis.
E eu deixo esta nota, de facto, que não é só apenas resolver o problema que foi criado, por isso não é apenas o layoff, mas é criar também novas oportunidades. Este fundo que está a ser criado também para o país, ao nível de Bruxelas, sirva também para as nossas empresas, para as nossas comunidades e para os nossos territórios, uma oportunidade para alavancar novos investimentos e para alavancar novos produtos e novas empresas. Por isso quero deixar aqui claro nesta nota, de facto, que se por um lado queremos manter quem está, queremos apoiar, de facto, a questão da manutenção do emprego para este território, mas criar um novo impulso, que eu penso que com estes dinheiros que vêm, que é um novo quadro comunitário, permitam-me também dizer isso, que este novo quadro comunitário que vem aí para impulsionar o país, que seja também e que chegue aos territórios de interior, como já foi dito também pelo colega de Chaves, que chegue efetivamente aqui para os territórios de interior de baixa densidade, para as empresas e que elas consigam, de facto, alavancar em todo o território do norte e do norte interior, que estamos aqui três comunidades intermunicipais que somos norte interior, e que a partir daqui nós consigamos também encontrar, porque nós entendemos ao nível das comunidades intermunicipais, relativamente à gestão dos fundos comunitários, à distribuição, com lutas, naturalmente, cada um defende o seu território e as suas câmaras municipais, as comunidades intermunicipais, nesta luta produtiva de querer mais e melhor para os nossos territórios, mas claramente também temos de ter aqui uma nota positiva por parte quer do Ministério da Coesão, quer por parte do Governo nesta matéria, que vamos ter aqui uma oportunidade para alavancar e a oportunidade de criar novos negócios, mais empresas e mais dinâmicas empresariais para o nosso território. Por isso, são estas questões que eu acho que são as notas. A primeira questão cultural, que eu acho que é preciso resolver, não está resolvida. A segunda questão económica, neste conceito de oportunidade do que aconteceu, a adaptação clara das empresas para o futuro e para as soluções também de investimento. E uma terceira, que eu acho que é a sociedade civil, ou seja, foram 3 meses muito duros para toda a gente, de confinamento, de perceber, estar em casa, o que é que vai fazer, como é que a questão dos pais, dos filhos, a questão da própria sociedade em si, que tem uma interpretação hoje diferente e que tem que ter, claramente, tem que haver aqui da nossa parte, ao nível dos municípios, ao nível das comunidades, também uma visão diferente para como é que nós conseguimos também chegar mais rapidamente às expectativas dos nossos cidadãos, às expectativas das nossas pessoas que vivem nos nossos territórios. E eu penso que é o grande desafio que vamos ter neste período de verão, num desconfinamento paulatino, ou seja, escalado, mas claramente é um desafio para todos nós olhar para os nossos territórios e ver e pensar como é que nós vamos, digamos, dar este passo em frente para uma nova dinâmica diferente daquela que estávamos a viver até ao princípio do mês de março. Foi essa mensagem que, no fundo, tentaram passar à Ministra da Coesão, que esteve aqui esta semana a visitar a região? Eu penso que sim. Sim. Só que eu acho que o programa que está formatado tem muito pouco a ver com os programas que as CIMs estavam a trabalhar e a formatar para o território. Portanto, estamos com paradigmas diferentes em termos de apostas. O Artur falava na criação de novas oportunidades, de novos empregos. Eu acho que o que era mesmo fundamental era manter os que temos e partir daí para uma plataforma superior, num pensamento também superior. Mas mantermos o que temos, e eu penso que nós, numa reunião que tivemos, precisamente num programa que apresentamos para uma reprogramação, que nós chamamos de reprogramação Covid, nome dado por nós, para nos identificarmos, porque tínhamos uma reprogramação há muito pouco tempo, e fruto desta pandemia, a Comissão de Coordenação fez outra reprogramação de fundos. E eles estão formatados para outras situações e que realmente elas também não deixam de ter a sua importância. Provavelmente não teriam a importância que nós, CIMs, lhe queríamos dar, pelo menos acima do Douro, e eu penso que é transversal às outras CIMs. Nós não estávamos, embora seja importante, ainda um bocado falava aqui com o Nuno, embora seja importante acabarmos
com o fibrocimento nas escolas, mas isso era um programa do governo, não seria um programa a afetar a fundos da coesão. Nós podíamos estar a pensar que é importante, até porque cada um de nós, durante a pandemia e para o ensino à distância, todos fomos chamados, todas as autarquias foram chamadas a colocar internet e computadores nos alunos, sobretudo os mais necessitados, para terem o acompanhamento e terem o equipamento informático disponível para acederem às aulas. Sim, mas isso também agora, para setembro, e na expectativa de que as aulas não sejam presenciais ou até que a aposta venha, sobretudo nesta transição digital, mas era um programa do governo, não deveria ser, na minha ótica, ser verbas da coesão. E se calhar, no meio disto tudo, já estamos a falar num terço dos fundos que tínhamos alocados, cerca de 80 milhões de euros, e se calhar um terço já estão, ou mais, já estão alocados a esse tipo de investimentos. Nós dirigimos-nos muito mais à economia local, dirigimos-nos muito mais à produção ou à falta dela no território, desde a maçã, à amêndoa, à castanha, ao vinho, e não há por regras impostas e colocadas também pelos fundos, como é óbvio, e não nos é possível porque o PDR não se pode misturar com o PO regional. Bom, agora parece que já podemos misturar Fundo Social Europeu com FEDER, o que já é bom, diga-se, até que enfim, diria eu, que essas situações já estão a acontecer. O Governo tem feito o possível, penso que na generalidade, tem feito um bom trabalho, tem trabalhado bem, sobretudo, penso que à base da confiança. Tem feito com que colocar, sobretudo no território e nos autarcas, alguma confiança de que é possível debelar, é possível ultrapassar esta crise com maior ou menor dificuldade, mas eu penso que apontarem-nos um caminho do tipo, nós vamos chegar lá. E isso eu penso que sim, que o têm feito e têm-no feito, bem feito. O Sr. Primeiro-Ministro tem feito um ótimo trabalho, diga-se, é bom da verdade. Em relação a esta reprogramação, e eu há pouco era para dizer de que nós colocamos precisamente nesse mapa o manter esses empregos, que é importantíssimo. Se assim não for, deixar esses para criar uns novos, eu duvido que seja essa a forma eficaz de ultrapassarmos esta crise, sendo que se a aposta não for na economia local, primeiramente na economia local, como diria aqui há um bocado o Nuno, criam-se estes lobbies poderosos, fazem essa distribuição e normalmente nós, os territórios de baixa densidade, quer gostamos ou não gostamos do nome, infelizmente, foi assim que fomos classificados. O Primeiro-Ministro dizia que o interior não era nenhum destino mau, estamos mais perto da Europa, portanto, e se calhar ele tem razão, e nós às vezes não aproveitamos bem esse desígnio de estar mais perto de Espanha do que do litoral, e esperamos é que o futuro, ou no futuro, e neste futuro próximo, saibamos tirar partido, não só das nossas capacidades, mas exigirmos também, é essa também a nossa função, é isso que exigem também de nós os eleitores e todos os cidadãos dos territórios, que nós façamos as nossas exigências, sobretudo para termos um território mais coeso, porque estamos a falar de fundos de coesão. Não estamos a falar de fundos para outra coisa qualquer, da coesão. Então temos que apostar na coesão. E se realmente queremos mais coesão, se queremos fortalecer, se queremos dar mais ou manter aqueles que já temos, então temos que estar exigentes, temos que estar vigilantes, sobretudo, e se exigirmos aquilo que nos pertence, porque os pactos já foram feitos e verbas do pacto, eu acho que nenhuma CIM vai autorizar que lhe mexam, e elas só efetivamente são mexidos se as CIMs assim o autorizarem, porque eu não vejo ânimo leve que alguma CIM altere os seus pactos ou permita a alteração do pacto para situações para as quais nós não concordamos ou não demos o nosso aval. Sim, eu concordo também com a proposta. Aliás, em primeiro lugar, claro,
temos que manter os lugares que temos, os empregos que temos, mas temos, de facto, se o financiamento que foi para a manutenção de postos de trabalho é suficiente, não é suficiente. Precisamos de mais incentivos para a manutenção destes empregos. Ponto 1. Ponto 2. Também concordo esta questão há dois projetos, claramente. Um deles tem a ver com a transição digital. Eu acho que devia ser, de facto, o dinheiro por parte do Estado, que é uma aposta do Governo, neste caso, para os territórios, no fundo, para a transição digital, apoiando aqui as escolas, a aquisição de computadores. Exatamente, a questão das redes, que eu acho que é fundamental. Eu fiz este desafio quando, na visita descentralizada do Conselho de Ministros ao Distrito de Bragança, em que o desafio que eu propus ao Conselho de Ministros foi, no fundo, preparar a partir do interior para o litoral a questão do 5G, porque se está perspectivado, de facto, que a cobertura seja total ao nível do 5G, eu acho que devíamos, de facto, incentivar para que as pequenas aldeias dos nossos territórios fossem dotadas de 5G, que era uma forma também de permitir com que as pessoas, as empresas, pudessem instalar com grande capacidade ao nível da transição digital e, de facto, o exemplo destas pequenas aldeias. Esse eu acho que era um grande apoio que nos podiam dar. A questão das redes é fundamental. Foi-nos dito que, a partir de setembro, que iriam lançar o concurso, mas eu acho que é, de facto, esta necessidade efetiva neste momento. Por outro lado, também, ao nível da aquisição de computadores aos alunos, nomeadamente para fornecer equipamentos, eu penso que também deveria ser, efetivamente, um programa do Estado, não é, do Governo, para apoiar, de facto, a educação, e aí ser a questão do ambiente também é outra questão, ou seja, vir retirar dinheiro aos pactos, que eram um dinheiro que estava alocado aos municípios para um determinado fim, com uma determinada estratégia, que todos nós fizemos entre nós a nossa estratégia conjunta para um determinado fim, e agora vir a meio, digamos, dizer vocês vão ter que reformular para um determinado fim, acho que não é por aí, mas por isso é de facto... Se me permitam, Nuno, nós na CIM colocamos seis programas, vamos chamar, 6 medidas que propusemos à Comissão de Coordenação para esta reprogramação e que eram muito simples e que vêm efetivamente bater onde faz mais falta. O Sistema de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo, 2 milhões de euros. Reativa Douro, que era o financiamento até 100% das contribuições para a Segurança Social e empregadores durante 4 meses, o que era ótimo para quem necessita. 9 milhões de euros. Douro Mais Produtivo, financiamento à produção. Douro Mais Produtivo, financiamento aos encargos da Segurança Social para a organização e os produtores. Douro Mais Crédito, que era bonificar em 94% de juro do empréstimo para a aquisição de uvas, para que elas não ficassem a quem comprou o ano anterior, até 94% assim financiaria a taxa de juro, ou seja, o comprador iria à banca buscar numa linha de crédito, mas com taxa de juro zero, porque a taxa de juro seria paga pela CIM. Reembolso das despesas municipais na distribuição de uma pequena verba aos municípios que tiveram já essas despesas com o Covid. Íamos buscar estes dinheiros todos aonde? E precisamente onde o Governo vai buscar, só com outra distribuição. Eficiência energética, menos a programada, empreendedorismo, mais emprego, porque era a que nunca funcionou, que era o SI2E, trabalho socialmente necessário, os 6, o SEI+, e ao IFP, que lamentavelmente das verbas que lá tinham durante estes anos todos, gastaram apenas 800 mil euros ou 850 mil euros. Portanto, sim, ia dizer que a minha linha de raciocínio que tinha aqui exposto, de facto nós hoje estamos confrontados, enfim, o Artur é um bocadinho mais otimista do que todos nós, porque nós, a primeira missão que temos é, porventura, conseguirmos atingir, quer ao nível do emprego, quer ao nível daquilo que era a dinâmica económica, aquilo que foi atingido em 2019. Não nos podemos esquecer, e isso era importante, que provavelmente 2019 foi de facto um ano com bons resultados, com indicadores muito interessantes e auspiciosos para o próximo ciclo. No caso do Alto Tâmega, falando que de facto tem naturalmente uma área muito ligada à água e ao bem-estar, quer na dimensão agrícola, naturalmente com alguns conselhos têm naturalmente uma apetência agrícola muito importante, sobretudo num conjunto de produtos, desde a castanha, a oliveira, a amêndoa,
passando pela agricultura, naturalmente na produção de carne, mas também na questão energética, enfim, naquilo que são os novos empreendimentos das barragens de Altâmega, mas também naquilo que já são empreendimentos hidroelétricos que existem neste momento, no território, em Montalegre, mas também no Rio Tâmega, mas também numa dimensão turista ligada à água. Não há muito tempo estamos a falar, provavelmente uma empresa municipal, que a Câmara Municipal de Chaves tem, provavelmente em 2020 terá um prejuízo na casa de €1.000 milhões. Isto resultado do impacto decorrente da pandemia. Como sabem, todas as atividades turísticas, hoteleiras e, enfim, de restauração tiveram, à semelhança de todas as demais, um impacto muito grande, mas a verdade é que este início de arranque tem sido mais difícil de ser conseguido por parte destas atividades e, de facto, o ano de 2020 vai ser um ano difícil e, portanto, se nós conseguirmos em 2, 3 anos voltarmos aos níveis de empregabilidade, aos níveis de atividade económica que tínhamos em 2019, eu acho que já é, de facto, uma ambição. De facto, seria um bom objetivo. Porque nós não nos podemos esquecer que no ano de 2019, porventura, só Chaves terá tido cerca de 160 mil a 170 mil dormidas, e, portanto, significa que são mais dormidas do que todos os concelhos desta região. Eu acredito que o ano 2020 vai ser um ano a esse nível, ainda com todo o esforço que existe nos territórios todos, da afirmação e promoção de destinos turísticos seguros, muitas unidades já têm o selo de segurança sanitária, isso mesmo, os próprios balneários termais também têm, os postos turísticos, ou seja, apesar desses esforços todos de promoção e de comunicação no sentido de tradução, são destinos absolutamente seguros e que o risco de contágio não é nulo, nós sabemos, mas é muito baixo, mesmo assim eu acredito que vamos ter dificuldades. Também acredito que a questão da inovação social, da inovação institucional, da inovação empresarial, é de facto a capacidade de, com aquilo que é os nossos produtos, os nossos serviços, poderem ser alterados para que possam ter mais valor. Isso é fundamental e a ligação que tem que ser feita naturalmente aos institutos de ensino superior, de investigação, é fundamental. Mas incorporar essa inovação nos produtos e nos serviços leva algum tempo. E, portanto, essa transformação que nós todos desejamos e queremos afirmar e queremos naturalmente fazer, para quê? Para que nós continuemos a ter territórios, e somos, enfim, estas CIMs estão aqui representadas, temos CIMs de Douro e Terra Histórica de Monte Alto, na prática somos territórios que têm, enfim, com diversidade, mas com uma grande parecença no seu conjunto, porque temos todos problemas muito parecidos, com graus diferentes, mas pareceres muito diferentes. Significa que os nossos desafios são desafios conjuntos e são desafios que têm muita identificação. E o que nós pretendemos, sobretudo, e parece-me que é decisivo, é que nós temos que travar, e o Governo tem que nos ajudar a travar, o êxodo populacional. Porque sem população não há economia. E, portanto, é fundamental que nós consigamos reter ao máximo a população que nós temos e, porventura, desafiar o Governo a encontrar soluções que permitam vir a financiar e a encontrar soluções inteligentes para que este território, que é um território de uma beleza excepcional, de produtos locais excepcionais e com potências turísticas muito interessantes, desde, enfim, o Douro, não é? Com todo o seu património, até de beleza arquitetónica, até à parte do vinho, até a Terra Estás de Montes, o Alto Tâmega, ou seja, temos um território absolutamente excepcional. Mas precisamos também de pessoas, de atividades, de interação económica. Isso só se faz, na minha perspectiva, com muito investimento, com muita inteligência, com muita capacidade, com muito empreendedorismo, e por isso é fundamental que nós não só mantenhamos aquilo que é a densidade empresarial que temos, as empresas que nós temos, é fundamental garantir que elas continuam e que não definham. Para isso é fundamental que os programas que já existem e que de alguma forma contiveram o impacto maior, desigualmente o layoff, mas é importante que agora houve mais coisas de investimento, mais coisas de emprego, que efetivamente permitam colocar dinheiro nas empresas para que estas empresas possam garantir o emprego. Isso é absolutamente decisivo. E depois dizer que nesta nossa relação, que nos parece essencial, se antes nós dizíamos que as economias locais e regionais eram absolutamente essenciais, então hoje são absolutamente decisivas. E, portanto, eu acho que todos nós implementamos campanhas de afirmação do comércio local e é preciso que todos os cidadãos, todos os agentes, todos os stakeholders, todos aqueles que intervêm nesta nossa comunidade tenham sempre presente um elemento básico. O que nós fizermos tem interação, tem sempre significado e, portanto, a mensagem que eu queria deixar aqui é que nos ajudem a dar e a fortalecer a nossa economia local, e isso só se faz se nós comprarmos localmente, se nós agirmos localmente, porque com certeza faremos com que o nosso tecido empresarial, o nosso setor social, institucional, as nossas empresas, enfim, os nossos prestadores de serviços continuam aqui a ter chão e continuam a ter futuro. Isso é absolutamente decisivo. Só queria terminar para dizer,
Nós falamos muito da questão social, falamos da questão sanitária, falamos da questão económica. Eu não queria deixar de notar também aqui outra dimensão. E que certamente somos um território com um conjunto muito significativo de pessoas mais sérias, mais idosas, e que de facto estão a viver tempos difíceis. Porque o confinamento a que ficaram obrigados tem certamente um conjunto de efeitos, enfim, na sua vida, psicológicos, de outra natureza, que era importante entender. E, portanto, o que nós também temos é que ter uma resposta para estas comunidades, porque certamente precisam de que nós possamos olhar para eles de forma diferente, porque o confinamento, para além das marcas económicas, sociais, deixou marcas psicológicas que temos que ajudar a debelar. Portanto, nós temos que olhar, e nós fazemos, já o dissemos há bocadinho, que na questão da pandemia, a resposta primeira, mais pronta e mais efetiva foram os municípios que a fizeram, pelas diferentes formas. Pela informação, pelo teste, pelo arranjar as soluções de resposta, por aquilo que foi encontrar soluções de medicamento, de levar alimentação. Enfim, na verdade, foram os municípios que, nos primeiros, eu diria, 60 a 90 dias, foram os mobilizadores e foram aqueles que encontraram respostas capazes. E sem falsas modéstias, entendo que nas nossas CIMs, os bons resultados que nós temos no que diz respeito à pandemia devem-se muito, na minha perspectiva, aos municípios, mas também às freguesias. Pegando nisso que disse agora... Eu diria que se não fossem os municípios, isto não era uma pandemia, era um pandemónio. Pegando aqui nesta questão que falou do turismo, sentem que o turismo este ano vai passar muito pelos turistas nacionais e que esta região, tendo em conta que houve poucos casos, pode ser mais procurada? Deixe-me só dizer o seguinte, relativamente a essa questão, eu não gosto de ver e não gostei de ver durante quase 15 dias praia na televisão, por isso que é só praia, praia, praia. Por isso, estarmos consecutivamente a falar de praia na televisão de manhã à noite, desde as 8 da manhã, desde o telejornal das 8 da manhã até à meia-noite. Há muito para descobrir, não é? Neste país. Não gostei, se quer que digo, também gosto de praia, com certeza todos nós gostamos. E há gostamos. praias fluviais aqui na região. E há praias fluviais, é por isso. Mas de qualquer forma eu acho que este enfoque deveria ser dado também para o interior, até porque o interior está fechado, não é? Porque nós temos uma situação muito excepcional com a Espanha, por isso a Galiza é muito permeável a Portugal, por isso Castelo e Leão muito permeável aos nossos territórios, Salamanca com o Douro, por isso Zamora ou mesmo Chaves com o Verim, por isso e toda a nossa região é muito virada para a Espanha, por isso este fecho de fronteiras veio destacar aqui, de facto, precisamos também de Espanha e que o turismo era, de facto, o turismo espanhol era um turismo que visitava os nossos territórios. Por isso, e no fundo, nós perdemos estes turistas, não é? E estarmos consecutivamente 15 dias a falar de praia, temos aqui um problema, quer dizer, as pessoas não olham para o interior porque não têm praia. Por isso, eu acho que esta também preocupação dos meios de comunicação social em focar-se apenas e consecutivamente para a região do litoral, eu acho que deveria dar um enfoque diferente. Nós tivemos também essa preocupação, todos nós, ao nível das CIMs, estamos a fazer um trabalho de promoção. O Turismo Portinor também fez esse trabalho de promoção aqui também nos nossos territórios e está certamente também vocacionado nesse sentido, que o turismo interior também deve ser visado, também deve ser um objetivo, e penso que esse é um trabalho que os meios de comunicação social também têm que nos ajudar a olhar não só para a praia e para o mar, mas também para o interior como um potencial também de oportunidades, zonas limpas, com pouca gente, e ter pouca gente também deve ser visto neste momento como uma oportunidade para passar férias nos nossos territórios. Por isso é esse desafio que eu deixo aqui relativamente, é aquilo que eu não gosto e aquilo que eu gostaria de ver de facto dos meios de comunicação social. Sim, é fundamental. Eu penso que o facto de termos tido poucos casos, o facto de nós termos cumprido com o que nos foi imposto e daí termos tido não digo que passamos ao lado porque não passamos, pelo menos o susto e o medo todos já tivemos, mas na verdade esse facto provavelmente pesará no momento da escolha para onde vou. E nós temos sítios tão bonitos, tão bons, quer ao nível hoteleiro, quer ao nível do turismo rural, das praias fluviais, de todos os espaços de montanha. O Douro tem
algo de excepcional, mas as termas, toda a transversalidade do território é ótima para ser visitado. Penso que na hora de escolher, vão escolher por este interior que oferece tão boas ou melhores condições do que o litoral. Litoral de praia a que assistimos constantemente àquelas enchentes para as quais o cidadão normal não está interessado, penso eu que não estará interessado, estará muito mais interessado em vir ao nosso território e, se realmente cumprimos bem o nosso papel, ele também que seja premiado agora na hora da decisão, e a hora da decisão e da escolha que seja este território. Tem cá aquilo que faz falta, continua a ter ótimas pessoas, continuamos a receber como ninguém. Espero é que as pessoas venham. Estão criadas todas as condições para que sabemos que não vamos ter um ano igual aos anos anteriores, sabemos que não vamos ter aquela quantidade de turistas que costumamos ter, mas tenho a firme certeza que vamos manter a qualidade que tínhamos para as pessoas que nos visitam. Se conseguirmos minimizar o impacto negativo que esta pandemia nos trouxe, sobretudo a este segmento do turismo, pois ficaríamos todos contentes, era sinal de que o prejuízo e as penalizações não foram tão grandes como alguns mais pessimistas têm. E eu aí sou otimista e penso que o mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro vão recuperar aquelas situações perdidas, que vão recuperar o número de turistas, e eu espero que eles não tenham que ser só estrangeiros. Se visitarmos o país cá dentro, nós valemos tanto como, se calhar não temos o poder de compra de um estrangeiro, mas conseguimos ir fazer as mesmas férias cá dentro que um estrangeiro vem de fora cá fazê-las. E há tanto sítio que nós não conhecemos, que seria uma perca de oportunidade não aproveitarmos hoje a situação que temos para fazermos essa. E eu apelo aos cidadãos que nos ouvem e que nos visitem. Nós temos reunidas as melhores condições, as melhores pessoas, as melhores infraestruturas, a melhor paisagem. Nós temos paisagens que estão classificadas pela Unesco como bens mundiais, quer dizer, que não há outro no outro lado, somos únicos, temos paisagens únicas. Se não aproveitarmos, realmente vamos passar ao lado de uma grande oportunidade, provavelmente a única que teríamos para visitar o interior. Como é que vem esta questão também em torno das fronteiras? Há por exemplo, em Chaves, há muitos trabalhadores, não é, que trabalham de um lado e do outro da fronteira. Como é que vê toda esta situação? É verdade que é uma situação que tem sido, enfim, vivida com tranquilidade, porque não podemos esquecer que mesmo numa situação de fechamento das fronteiras, é verdade que aquilo que é a circulação de transporte de mercadorias, naturalmente, continua a processar-se, e também, relativamente aos trabalhadores transfronteiriços, também é garantido. No caso concreto, para além daquilo que é o normal dos trabalhadores de um lado e do outro, que é portugueses que trabalham em Espanha, que é espanhóis, neste caso, que trabalham em Portugal, com algum significado, a verdade é que esse número é muito mais significativo nesta presente data, fruto da realização do complexo de barragens do Alto Tâmega, em que chegou a ter cerca de 3.000 trabalhadores. Não é neste momento o valor, mas seguramente estamos a falar mais de 1.500 trabalhadores, há muitos dos quais são trabalhadores os espanhóis e, portanto, são trabalhadores que passam as fronteiras, enfim, pelo menos ao fim de semana. Essa situação naturalmente inspirou no início muitos cuidados, de alguma forma também uma preocupação. A verdade é que essa situação não fez aumentar, propiciar aquilo que foi o número de infectados, designadamente
no concelho que acolhe e alberga estes trabalhadores, que é a Ribeira de Pena, e que de facto também continua a ter, eu não me lembro de memória, mas tem seguramente 3 casos, e portanto nada de expressivo, e dizê-lo que olhamos para isso com muita normalidade. É verdade que com a abertura das fronteiras expectável no dia 1 de julho, e portanto significa que teremos naturalmente com alguma normalidade não só os trabalhadores transfronteiriços, mas também, enfim, o conjunto de todos os estrangeiros, particularmente dos espanhóis, que são, como sabemos, aqueles que representam uma percentagem muito significativa dos nossos turistas. No nosso caso concreto, são cerca de 52%, e portanto tem um significado muito, muito, muito relevante, quer na hotelaria, quer no jornalismo, quer na restauração. E, portanto, a nossa expectativa é que essa mobilidade, essa primabilidade, possa naturalmente ter um impacto muito positivo na nossa economia local, mas, ao mesmo tempo, não faça crescer a justa medida o incremento do risco. A nossa percepção é que, se continuar a existir um rigor naquilo que são regras que hoje básicas, que são o uso de máscara e a desinfecção das mãos, também o afastamento físico e também da forma como as próprias empresas, os hotéis, enfim, tudo que tem a ver com a restauração e com os hotéis, se organizar dessa forma, se ao mesmo tempo continuarmos a ter uma atenção muito grande por parte da saúde pública, que é fazer vigilância epidemiológica, então com certeza podemos estar seguros que vai haver um incremento económico e de população e de turistas, e que isso não vai significar um aumento muito significativo do risco de contágio com o Covid-19. Essa é a nossa expectativa. Também temos, naturalmente, que pensar que vamos ter também um período de verão, que é, por tradição e por definição, o período de regresso a casa dos nossos cidadãos que estão, enfim, no conjunto de países, portanto, os nossos imigrantes, que virão, não sabemos se é igual ao número que nos anos anteriores, se é menor número, porventura em menor número. De qualquer das formas, teremos com certeza aqui muitos amigos, concidadãos, muitos imigrantes que certamente deverão aproveitar para visitar as suas terras. Porventura teremos que nós, os municípios no seu conjunto, incrementar nesta fase maior informação, uma difusão mais intensa da informação, para que efetivamente possamos ter um verão com alegria, e com animação, com medida, é certo, e com mais economia. Mas por isso é fundamental que continuemos todos a manter um foco muito importante na questão sanitária, porque se a questão sanitária não estiver estabilizada, certamente a questão económica nunca poderá ser incrementada. E, portanto, olhando e respondendo concretamente à sua pergunta, olhamos para essa questão com normalidade, com tranquilidade, mas com exigência e competência. E, portanto, nesta matéria vai ter que haver, continuar a haver uma articulação muito forte e permanente entre aquilo que é a unidade de saúde pública dos nossos territórios, os médicos de saúde pública, as instituições locais, designadamente os municípios. Para quê? Para que nós possamos estar atentos, vigilantes e, porventura, se for identificada alguma situação de algum caso, se possa ter uma ação muito focada e muito tempestiva para que, efetivamente, possa ser debelada e que isso não constitua um foco de infecção. E, portanto, dizer, da nossa perspectiva, da perspectiva pessoal, naturalmente, e esta é uma opinião pessoal que não vincula os meus colegas, entendo que, de facto, vamos ter um verão com normalidade sanitária e com um incremento significativo económico. Só dar uma nota também sobre o seguinte: eu penso que este período de pandemia também, neste contexto também de oportunidades e discussão, durante muitos anos falou-se na entrada em Portugal, nomeadamente através do meio aéreo, não é? Por isso, nomeadamente o Porto, que era, digamos, o controle a nível das fronteiras, chegada. E, neste momento, eu penso que eu não tenho dúvidas que nos próximos tempos aquilo que vai estar em discussão, de facto, é as fronteiras terrestres, não é? Porque foi um desinvestimento muito grande a este nível, por isso, quer do ponto de vista de controle, de entradas, a questão sanitária, que agora se está a levantar e se vai levantar, por isso. E penso que nos próximos tempos vamos começar a falar novamente, não numa questão de fronteira, mas, digamos, uma outra perspectiva da importância da fronteira para os nossos territórios, ou seja, a permeabilidade, os cidadãos transfronteiriços, por isso há, digamos, um desafio também por parte do Minho de criar, através da discussão novamente do Tratado de Valência, ou seja, a criar um cartão de cidadão transfronteiriço que pode ter um conjunto de atividades e quer de um lado, quer do outro da fronteira. Isso já existe através do Eurocidadão. Já existe. Estão-se a inspirar na nossa solução. Sim, exatamente. Mas eu ia dar esse exemplo da Eurocidade, que
está a funcionar muito bem, mas pode e deve, efetivamente, através deste exemplo, ser replicado para outros exemplos também a este nível. Por isso, no fundo, esta discussão de fronteira vai estar em cima da mesa para sabermos como é que nós podemos, efetivamente, partilhar com os espanhóis connosco as situações que estavam, digamos, só discutidas entre nós e que neste momento passam a ser também para o Estado Central, no âmbito de uma discussão, como é que vamos resolver esta questão, também a dois níveis. Primeiro, do tratamento dos cidadãos transfronteiriços, por um lado, depois também relativamente que nas fronteiras e na passagem de fronteiras, que é das mercadorias, não é? Porque como é que se vai fazer essa transição? Nós tivemos um problema, que foi, de facto, a Quintanilha foi o único sítio onde estava aberto, tínhamos problemas porque havia cidadãos transfronteiriços que tinham que fazer 150 km para trabalhar, ou seja, quase 300 km por dia, que era um exagero também. Por isso, no fundo, esta discussão vai estar em cima da mesa novamente e eu fico muito agradado porque, de facto, essa relação excelente entre Portugal e Espanha, a dois níveis, por isso a nível institucional, a nível das pessoas, penso que poderá ser um ponto forte também para as nossas regiões, porque no fundo são pontos de entrada. Sendo pontos de entrada, eles são muito exigentes connosco, nós temos que dar o nosso melhor quando entram no nosso país, não é só no aeroporto do Porto ou no aeroporto de Lisboa, mas também nos nossos territórios temos que dar o nosso melhor, e dar o nosso melhor também exige que as pessoas sejam bem preparadas, as nossas empresas, os nossos restaurantes, os nossos serviços de turismo estejam cada vez mais bem preparadas para os receber, ou seja, tem que haver uma nova também oportunidade a este nível. Por isso eu acho que estarmos a falar de fronteira é isto mesmo, é ter uma nova visão, uma nova oportunidade e termos aqui, digamos, uma nova dinâmica de fronteira que vai ser criada e está a ser criada, com certeza, neste sentido. Sempre com uma nota que eu acho que é importante, que foi destacado durante este período, todo o período de tempo, que é, digamos, o controlo de saúde pública ao nível da fronteira e que, claramente, vamos ter essa preocupação e está, digamos, as pessoas estão-nos a perguntar se é bom ou se é mau abrir fronteiras, porque, de facto, o controle sanitário é uma das questões que está aí para nós sermos avaliados também sobre esta matéria. Mas eu penso que também sou otimista relativamente à necessidade de rapidamente haver permeabilidade de fronteira para que consigamos ter, digamos, um grande incentivo para a nossa economia transfronteiriça. Sentem, no fundo, que toda esta situação foi também um desafio para o Sistema Nacional de Saúde, por exemplo? Foi um desafio para todos, para o Serviço Nacional de Saúde, ao contrário do que muitos protagonizavam, que aquilo ia acabar em 15 dias e tínhamos que ir, provavelmente, não sei aonde, comprar um Serviço Nacional de Saúde novo, importá-lo, não sei se algum país da África, mas havia alguns que estavam a pensar nisso e acho que é esse o tiro para a culatra. E o que é que nós vimos? Assistimos e vimos um Serviço Nacional de Saúde forte, coeso, reforçado com todas as valências, sem nenhuma estrutura a colapsar. Eu se fiquei admirado, não fiquei, porque eu acho que nós temos se calhar um dos bons poucos serviços de saúde do mundo a funcionar em pleno. E profissionais também, não é? De saúde, porque são... Quando digo o Serviço Nacional de Saúde, são os seus profissionais. Claro. A Câmara não existe. A Câmara existe se os seus funcionários e os seus autarcas forem bons. O Serviço Nacional de Saúde existe e é bom se os seus profissionais de saúde, todos, desde o auxiliar ao médico, forem efetivamente bons e estiverem num ato progressivo e dedicado, que foi o que aconteceu, sobretudo dedicado, penso que todos eles, com uma dedicação extrema, sim, em situações muito difíceis. Eu diria até alguns sem equipamentos de proteção individual. Lá está, uma vez mais, as câmaras foram chamadas e foram as câmaras que compraram os primeiros equipamentos para serem distribuídos pelos técnicos de saúde, que havia uma falta tremenda quando se dizia que era proibido o uso das máscaras. Proibido, não se deviam usar as máscaras. Não é que elas nos fizessem mal. Se nós as usássemos, mais falta iriam fazer aos serviços que precisavam delas. Portanto, havia essa, porque de um momento para o outro não aprendemos nada e vemos dizer, agora o uso da máscara é obrigatório. Obrigatório porque já há.
Só para ter uma ideia, comprei máscaras a 7 euros e depois a 26 cêntimos. Não? Eu ultimamente comprei máscaras a 26 cêntimos. Vejo esse diferencial, quem diz eu, provavelmente foi transversal, porque isto quando aconteceu, para além de não haver, eram números que nos vendiam. Tem que ser as FPP2, tem que ser a FFP2. E eu nem sabia o que era isso. Felizmente não sabíamos o que era. Por um lado, felizmente, por outro, infelizmente, não estávamos preparados. Quando há um bocado falávamos disso, não estávamos preparados para nada disso. E o que é que fazia um Presidente de Câmara para atender às necessidades dos seus cidadãos e também dos seus serviços de saúde que lá estavam? Era ajudar. E o ajudar era comprar esses equipamentos. Houve gente, desculpe o termo, a habituar-se com a situação. Houve. Mas, na verdade, de uma forma geral, penso que se prestou um bom serviço e o Serviço Nacional de Saúde mostrou que efetivamente existe, está aí para as curvas e penso que se eventualmente houver uma segunda vaga, que eu espero que não haja, estamos todos, mas eles também, muito mais bem preparados para receber essa segunda vaga com muito mais capacidade, com muito mais empenho, não digo com mais dedicação, porque a dedicação vai ser a mesma, mas sobretudo com muito mais competência do que aquela e conhecimento do que aquela que tínhamos antes desta pandemia. Bom, eu também sou de acordo, o Sistema Nacional de Saúde foi posto à prova, de facto, e superou todas as expectativas. No fundo, quem punha em causa o sistema, eu penso que saiu reforçado a ideia de termos um Sistema Nacional de Saúde forte, através das suas instituições, da sua capacidade de gestão, da sua capacidade de dedicação, como já foi dito. Os nossos profissionais de saúde fizeram um trabalho excelente, mas também queria dar aqui uma nota muito forte relativamente à ligação entre a Universidade e o Sistema Nacional de Saúde. As próprias universidades também se reinventaram, não é? Por isso, nesta proximidade de necessidades específicas para o Sistema Nacional de Saúde. O PUTAD, o Politécnico de Bragança, por isso, com estes sistemas de diferentes instituições no país, mas principalmente esta ligação entre universidades e o próprio sistema, ou seja, que o próprio Sistema Nacional de Saúde também foi buscar novos apoios, novos métodos e a maior proximidade, como eu dizia inicialmente, nesta proximidade ao nível institucional. Por isso eu penso que todos nós estamos satisfeitos e damos uma nota de excelente ao Sistema Nacional de Saúde, porque eu acho que estamos todos muito satisfeitos. Quem punha em causa há uns meses atrás, antes da pandemia, eu penso que agora vem dizer temos um Sistema Nacional de Saúde exemplar a nível mundial. E houve aqui também uma articulação, não foi com a JACES também, não é? É importante que se diga que, de facto, durante algum tempo, sobretudo por causa da discussão acerca da Lei de Bases de Saúde, isso de alguma forma se falava do sistema de saúde e do papel do sistema público e da sua articulação com o privado e com o setor social. Eu acho que, de facto, esta crise, esta pandemia e esta necessidade de ter uma estrutura de saúde capaz e pronta para responder, sobretudo, às situações mais críticas, veio, na minha perspectiva, clarificar que resposta universal e, portanto, para todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, só o Serviço Nacional de Saúde é capaz de fazer. Isso ficou claro. Isso é uma nota distintiva e isso é importante porque dá nota aqui de uma dimensão de igualdade que me parece absolutamente essencial. Depois dizer também que, de facto, nas situações de emergência e as situações críticas e nas situações em que é preciso fazer um grande investimento financeiro para poder prestar serviços de saúde urgentes, só o Serviço Nacional de Saúde é que o faz, porque os privados não fazem, porque fazem sempre uma relação de custo-benefício. E, portanto, neste caso também o percebemos. Depois dizer claramente, reforçando as palavras do Artur, que houve neste papel também aquilo que nós começamos a falar, que é, de facto, aqui uma boa articulação. A nível local conseguimos colocar as câmaras municipais a dialogarem com as unidades de saúde pública, com os agrupamentos de centros de saúde, com os hospitais. Foi possível, nessa fase, trazendo também para este processo as universidades e os politécnicos, e foi possível fazer uma coisa muito importante. Foi possível, por exemplo, no caso do Alto Tâmega, foi possível, em parceria com o IPB, e naturalmente com o papel importante da Segurança Social, porque financiou os testes, foi possível testar todos os profissionais dos lares. Isso foi decisivo, ou seja, a capacidade que as universidades e os politécnicos trouxeram através dos seus laboratórios, permitindo aportar maior capacidade, mas também a um custo mais baixo,
e dando não só segurança, mas sendo também preventivos, fez, na minha perspectiva, com que a resposta e os indicadores que nós temos, os resultados, são também o resultado deste processo de cooperação e desta capacidade reativa e deste, eu diria só, desta capacidade de transformação que muitas instituições demonstraram ter, que é transformarem-se para responder ao desafio que era o desafio da pandemia, os desafios da saúde pública. E, portanto, fica aqui uma nota muito positiva e um agradecimento particular, quer ao papel do Serviço Nacional de Saúde, que ficou claramente esclarecida a sua grande relevância e a pertinência que tem na resposta às questões de saúde, mas pelo também aos sistemas universitários, aos politécnicos, que de facto souberam dizer presentes e responder adequadamente a estas necessidades. Foi falado então aqui já dessa questão dos testes, de todo o esforço por parte dos municípios. De que forma, e já foi falado aqui também um pouco dos vários setores, mas de que forma é que esta pandemia afetou as autarquias em si, tendo em conta que tiveram mais gastos, não é? Ou foram buscar, investiram o dinheiro que era suposto ser para outras coisas, investiram nisso? Como é que... É verdade, não há dúvidas nenhumas que vamos... ainda não damos conta. Pois, provavelmente vamos ter questões orçamentais tremendas. Eu tenho já uma revisão orçamental à conta do Covid e muitas vezes o problema não é financeiro, é mesmo orçamental. Ninguém tinha inscrito em orçamento nenhuma rúbrica para comprar máscaras ou equipamentos de proteção individual ou gel, que todos nós distribuímos, ou equipamentos agora de pôr o pedal, para pôr a mão, para, sei lá, todas essas regras que foram impostas obrigaram a investimentos que nós não tínhamos. Deus, um termómetro. Algum dia eu pensei a Câmara ter lá um termómetro para medir a febre a alguém. Não, isso normalmente estão nos centros de saúde. E isso, sim. E quanto mais investimos e quanto mais quisermos estar na linha da frente, falávamos de testes, a minha Câmara e grande parte das câmaras, e foi um erro do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, foi terem anunciado os testes para os lares, irem fazê-los para Lisboa e para o Algarve, quando a taxa de maior incidência era toda no Norte, nem sequer era no centro, era no Norte. E acho que foi uma falha total e completa. Deviam-nos ter feito, não quem o estava, porque a desculpa que a Ministra deu foi que, tinha uma parceria com a Universidade de Aveiro, com a Universidade de Lisboa e com a Universidade de Medicina do Algarve. E que tinham... Não, eles trabalharam, tinham aqueles testes, vinham fazê-los onde efetivamente eram necessários, porque o país não se coaduna com quem fez é que tem direito. Não, o país devem ser feitos onde são extremamente necessários. E por isso, grande parte dos municípios tiveram que avançar com custos próprios para testes. Testes custavam 100 euros cada um. Eu fiz 190 testes. Testei toda a gente que estava nos lares. Desde do pessoal os bombeiros. Eu até os testes do pessoal do centro de saúde fiz. Porquê? Porque, efetivamente, os serviços de saúde não tinham testes, não iam lá fazer. Hoje fazem lá testes a toda a gente. Mas não faziam. Da altura em que realmente era preciso saber o que tínhamos, onde tínhamos, porque era testar. Acho que nós fizemos duas coisas bem feitas. Testamos e confinamos. Porque senão, provavelmente não estávamos aqui a falar de um território. A pandemia passou, mas não temos assim muitos casos. Soubemos também fazer as coisas. E investimos. E que isso vamos pagar mais tarde? Vamos. Sobretudo, lá está, os municípios com mais parcos recursos vão sentir maiores dificuldades. É óbvio. Os mais pequenos têm sempre mais dificuldades. Sobretudo se tiveram, eu ia dizer se quiseram, mas não. Alguns tiveram que o fazer. Eu tive que o fazer. Eu tinha um lar com um caso, e se eu não testasse, se calhar, toda a gente, esse caso foi caçado lá, nesses testes. Se não os tivéssemos feitos, se calhar, quantos é que não iam ficar infectados? Não sabemos quantos. 10? 20? Ainda bem que não todos? Sabemos. Não, mas ficava toda a gente... Pois não sabemos, e ainda bem que não sabemos. Fruto desses testes que fizemos e que foram feitos um pouco por todos os municípios.
Custaram muito dinheiro? Custaram. A Câmara da Régua instalou, eu diria até quase que, ou transformou um hospital encerrado, abriu, limpou, disponibilizou camas, enfermarias, testes Covid. Grande parte daquilo começou por ser financiado pela Câmara Municipal. Mais tarde, mais tarde aparecem depois o Ministério a assumir essas... Mas lá está, se estivessem à espera do governo, não é? Porque também foi unânime. Porque também foi unânime, não temos que ter medo das palavras, eu felizmente não tenho. Nós, no início, não tínhamos a ARS Norte. Aquilo não funcionava. Aliás, eu ouvi uma frase, não vou dizer quem a disse, mas de um autarca a dizer, eles até devem ter desaparecido em combate. Não estavam, não apareciam. Ao contrário do Aceres de Ouro e o Aceres do Tâmega, quais eu já ouvi gabar e falar bem. Também temos que o dizer, o Aceres de Ouro teve um comportamento e uma eficácia à altura da necessidade e à altura daquilo que todos nós precisávamos. Desde a ligação às autarquias, da relação... Criaram grupos de trabalho com as autarquias, grupos de conversação nas redes sociais, em que estavam os presidentes de Câmara, todos do Aceres, e o Aceres, e quase todos os dias, houvesse uma boa notícia, uma má notícia, que era colocada lá e discutida. Temos aqui o caso de Chaves, que bateu o pé para ter os casos, não é? Sim, o acesso aos casos. Mas atenção, esse era outro problema, que a IRS... Sim, Nuno, mas havia um problema, que eu acho que era um problema, que era, nenhum autarca estava preocupado em saber o nome da pessoa que estava infectada. Mas vou-lhe dar o meu exemplo. São importados, um casal é importado para uma aldeia, os dois infectados. Com a lógica de que vêm à aldeia fazer eles foram infectados na Maia, foram contabilizados a mim e vão fazer o confinamento à aldeia. E nós não sabíamos. O senhor, entretanto, sente-se mal e chama os bombeiros. Por acaso, os bombeiros já estavam devidamente preparados, porque desconfiados porque não tinham notícias de ninguém que aquele casal estava infectado. Pasme-se, que o único indivíduo que sabia que aquele casal estava infectado, 2 dias depois, a GNR. E, como quem vai baixinho, cuidado, então está lá um casal, e nós temos que fazer a vigilância. Eles até não podiam dizer, a Proteção Civil, que fez um trabalho espetacular, não ia lá, pelo menos passar lá, pelo menos dizer às pessoas, não saiam, pelo menos manter... Porque, efetivamente, a GNR também teve os mesmos problemas de confinamento que tiveram os outros. Só trabalhavam metade, eles já são poucos. Com metade, eles não conseguiam fazer o patrulhamento geral e ir a todas as situações que estavam identificadas. Bom, porque não era só os que estavam infectados, eram os que estavam sob vigilância, que podia até ser negativo. Não, mas a GNR tinha a obrigação de ir fazer. E o que eu achei sempre ridículo foi que eu não digo, eu disse sempre, e disse ao meu caro amigo diretor Gabriel, disse, eu não quero saber quem são, eu não quero saber, georreferência só. Estão na aldeia A, no número 8, nem me diga quem são. Porque a gente, fazemos lá uma marcação cerrada, para evitar que aquela aldeia fique toda infectada. Se isso se propaga com tanta facilidade, então não temos que ter esse cuidado. Bom, não adiantei nada. Deram-me sempre indicações de que a DGS não deixava, porque a proteção de dados não permitia que se dissesse quem era e o que tinha, porque o processo de saúde é do titular, não pertence a mais ninguém e mais ninguém tem. A GNR sabe, por uma questão de patrulhamento, e era por causa disso de que eu achava que a Proteção Civil também devia saber, não para patrulhar, mas para estar atento, a estar vigilante, porque uma das situações que nós conseguimos manter no território foi estar vigilantes, e na bocado se falou aqui. Era estarmos vigilantes. E se nós não soubermos onde é preciso exercer a vigilância, não fazíamos vigilância, como é óbvio. E eu tive sempre, não adiantei nada, o Nuno pelos bichos. Ainda mais me chateava. Era que havia Aceres, por exemplo, eu vou dizer, o Aceres do Sul tinha
acesso todos os dias, tinha um relatório de quem, não era quem tinha, onde tinha. Se tinha, onde tinha. E era dito a um presidente de Câmara, que é aquele representante da Associação de Municípios, junto do ACES. E esse presidente de Câmara, com a responsabilidade que tem, e que todos os autarcas acho que têm, ligava para o colega e dizia, olha, tens um caso em tal parte. Eu acho que isso era fundamental, nem precisava dizer que era a Dona Joana, nem a Dona Maria, nem o Sr. António. E nunca consegui ter Só para isso. tentar controlar, não é? Não era para sabermos mais que os outros, era para fazermos mais do que os outros. O objetivo era trabalharmos mais do que os outros. Era estarmos atentos. E depois a gente veio a saber de que todos os médicos tinham acesso àquela plataforma e muitos sabiam através de amigos que viam na plataforma quem estava e quem não estava. E eu achei isso mau, ridículo e não funcional. Agora, ao nível do trabalho, ao nível da partilha da informação com a exceção dessa, o ACES Douro teve um funcionamento no início tremendo, terrível, de uma qualidade excepcional, de uma disponibilidade excepcional. Quando temos que falar mal, falamos. Quando tenho que falar bem, acho que o devemos fazer. E o Gabriel merece aqui o meu aplauso, porque prestou com muita qualidade esse seu desempenho, na ausência, sobretudo na ausência da Administração Regional de Saúde, que é superior a ele e nunca exerceu, pelo menos não demos conta, que esteve no território, que esteve no terreno a tratar das situações como devia. É um lamento e penso que também é transversal a todo o território. Sim, eu também, ao nível das câmaras municipais, nós também não estávamos preparados, de facto, para um investimento de imediato na área da saúde, por isso porque estava sempre na área social e o que nós fizemos foi centrar, de facto, os investimentos para a área da saúde, para a área de higiene, que foi, digamos, esse grande investimento foi feito inicial, e no âmbito da CIM também fizemos um grande investimento nesta área, por isso, através de compra de equipamento, máscaras, assim, que distribuímos por toda a área da CIM. Esse foi, digamos, uma nova vocação que não estava previsto, mas claro que nós focamos neste sentido. Também quero aqui destacar o papel do LIS, porque foram através deles, de facto, foi feito um trabalho excelente, sempre na linha da frente, muito próximo, de facto, através do seu diretor e da própria Direção de Saúde de Bragança, que também fez um trabalho excelente. Estes dois investimentos que foram feitos pelas duas autarquias, quer da parte de Mirandela, quer por parte de Bragança, também criando condições específicas, de um investimento muito grande por parte das autarquias, depois também Macedo Cavaleiros, com esse grande investimento, foi os 3 maiores focos que nós tivemos, mas de facto houve um investimento muito grande, diferenciador também para aqueles territórios, que permitiu de facto ir resolvendo consecutivamente esta matéria. Por isso, no fundo, aqui, numa primeira fase, um investimento que nós não estávamos a contar. Tivemos que focar, de facto, este investimento na área da saúde, na proteção e na higienização, e eu penso que hoje todos nós temos olhamos para este problema de uma forma diferente, porque vemos as pessoas cada vez com mais higiene, mais medidas de higiene, mais questões de segurança, mais controle de saúde, e penso que neste momento que estamos todos a criar, e com certeza no próximo orçamento que vamos fazer em setembro todos, vamos criar esta componente de saúde pública e de higiene também para os nossos... Até porque não se sabe ainda. Não sabemos, mas independentemente de haver ou não, eu penso que esta preocupação vai estar presente, que não estava com estas dimensões e com esta preocupação que temos. Por isso, eu penso que, mais uma vez, destacar aqui o papel do Sistema Nacional de Saúde, o papel também das ULS, no outro lado das ACES, mas claramente a ULS no Distrito de Bragança, que tivemos sempre muito à frente relativamente aos testes, relativamente ao investimento, nesta preocupação. Tivemos gente que veio do Porto fazer testes a Bragança, por isso que para nós foi também uma surpresa, porque não havia resposta por parte dos hospitais no Porto e vieram também ao nosso território fazer isso, e nós servimos, a própria LIS fez esse trabalho e acompanhou de facto esse trabalho, não discriminando ninguém, não dizendo que não, mas claramente testando todos, fomos também ao nível norte. Mas lá está o interior aqui a mostrar, não é? Sim, que está na linha da frente, que está na linha da resposta na linha da frente aos problemas. E eu penso que isso é que é importante de todos, e esse orgulho de facto desta colaboração institucional e dessa proximidade que nós damos, câmaras municipais, juntas de freguesia, também nesta interligação,
ao nível também dos sistemas de informação, que eu também falei num determinado momento. Eu acho que foi muito importante esta informalidade, formalidade e focagem, de facto, dos problemas, e só assim é que nós tivemos êxito, de facto, de ir diminuindo, tendo consciência da realidade do problema, investindo no momento que tínhamos que investir, respondendo no momento que tínhamos que responder, e o sucesso está aí, por isso, para já. Por isso estamos muito satisfeitos dos resultados que obtivemos todos nós relativamente a esta cooperação e esta dedicação, e principalmente a questão da saúde pública e os técnicos de saúde pública que tiveram também esta preocupação de permanente trabalhar connosco, câmaras municipais e a própria OLS e os profissionais de saúde. Eu penso que essa é a grande nota positiva que temos que dar também neste período que tivemos de pandemia. Eu quase me atrevi a dizer que, para além daquilo que foi o esforço financeiro na questão mais sanitária, de saúde, os municípios, no seu conjunto, com as medidas que têm tomado em resposta à economia, mas também às questões sociais, que já tomaram e, porventura, estarão neste momento em avaliação, no sentido de perceber se será necessário medidas suplementares, estaremos a falar entre aquilo que é incremento da despesa e diminuição da receita, porque algumas das medidas são, sobretudo, de honorar os nossos concidadãos de questões de taxas e impostos. Porventura estamos a falar, enfim, de alguns milhões de euros. E, portanto, naturalmente, essa avaliação sobre o equilíbrio orçamental será feita muito proximamente e, porventura, aguardando aquilo que possam ser os próximos meses, porque verdadeiramente não sabemos o que possa vir a acontecer. Neste momento estamos numa situação de relativa acalmia. A nossa expectativa é que se deve prolongar e, portanto, é desejável que se prolongue, mas verdadeiramente nós não sabemos. Agora temos a certeza absoluta de uma coisa, vamos ter que ser sempre os primeiros, porque somos autarquias, porque somos municípios, porque somos freguesias, porque conhecemos os problemas e, portanto, criaremos naturalmente todos os instrumentos necessários, sejam fundos de emergência social, sejam questões relacionadas com apoio às nossas empresas por via da redução, da eliminação das taxas, da redução dos custos com água, saneamento e lixo, enfim, um conjunto de medidas que estão no âmbito das competências dos municípios, faremos na medida das nossas necessidades, porque também temos que ter a noção de que os municípios têm uma capacidade financeira bastante limitada, mas sempre focados naquilo que é a resolução imediata dos problemas, ainda que muitas vezes nós, esquecendo um bocadinho as nossas competências, e fizemos nesta questão da pandemia, avançamos para soluções, sabíamos que não era a nossa competência para o fazer, e em alguns casos tivemos alguns dissabores e alguns combates difíceis, porque estávamos a fazer o que não era a nossa competência, mas que sabíamos que era absolutamente essencial, que era do interesse das nossas populações, e portanto fizemos. Bateram o pé, não é? Como eu estava a dizer há pouco, para terem acesso aos dados diários, não é? E conseguiram... E também no que diz respeito à existência de forma atempada de um centro de triagem de Covid, questões relacionadas com testes também, enfim, houve um conjunto de matérias que progressivamente foi possível encontrar soluções, sempre contando com a cooperação e disponibilidade de todos aqueles que estavam verdadeiramente no terreno e que sabiam da importância e da relevância do combate em tempo, porque quando o combate é fora de tempo, os resultados são necessariamente desastrosos. Sim, deixa-me só fazer aqui referência também. Há muita gente que não se vê, não está visível. A questão dos bombeiros, que fizeram um trabalho excepcional em todo o território, são a gente não visível. A questão das forças de segurança, que é a nível PSP. Agora não é, vem aí outra fase crítica. Por isso também não estavam preparados, porque esta questão da saúde não havia preparação. Duplamente difícil. E que tiveram que se preparar com equipamentos, com meios, com disponibilidade, com tempo, perderam recursos e ganharam também novas competências nesta área da saúde. E penso que fizeram isso tudo muitas vezes sem apoio. Sem apoios e muitas vezes que não são visíveis, ou seja, fizeram este trabalho de proximidade, acompanhar as forças de segurança, muitas vezes, quer a própria PSP, quer a própria GNR também, acompanhando muitas vezes, tentando ser o mais discretos possíveis para que eles tinham os casos identificados, mas que não fosse visível por parte para não criar pânico social no próprio território. Eu penso que este trabalho, que é um trabalho invisível, mas que deu os seus resultados, por isso é que eu acho sempre que é bom destacar o papel de um conjunto de instituições, de que todos unidos, por isso nós, autarquias, Proteção Civil, que fizemos este trabalho de capacitação de todos nós, não é? entre todos. Claramente com um esforço, uns mais do que outros, uns mais visíveis do que outros, mas claramente este entendimento
que eu penso que foi a parte positiva, uma das partes positivas de interligação institucional que nos obrigou. A senhora, na reunião que tivemos com a senhora Ministra, em que também falamos sobre isto, que era o Ministério da Educação fez aquilo que se calhar demoraria 2 anos ou 3 anos a fazer e fez aquilo em 2 meses, por isso que não se pensava que era possível fazer. Por isso nós também... Foi acelerar, não é? Foi acelerar. Por isso aquilo que nós também não sabíamos que tínhamos essa capacidade de fazer, se tivéssemos que preparar todo um conceito de pandemia, com simulacros, com isto, mas tivemos que o fazer em loco e fazê-lo em 2 meses fizemos provavelmente aquilo que não teríamos feito, se calhar, noutros, com muito mais tempo. E eu penso que é a parte positiva disto, que eu acho que todos nós ganhamos uma experiência que esperemos que não se volte a repetir e esperemos que as coisas, também neste desconfinamento, também se faça o desconfinamento dessa preocupação e dessa possibilidade ou não de uma segunda vaga, que eu acho que temos que ter essa sempre isso em mente, mas claramente com uma preparação diferente. Com uma preparação diferente e com uma visão diferente daquilo que aconteceu até aqui. Muito bem. Tínhamos muito mais que falar, mas já estamos aqui com 1h30 aqui de conversa. Teremos mais oportunidades para o fazer. Pedia só para terminar que cada um de vocês deixasse uma mensagem, não é? No fundo, a quem nos está a ver, por todo o trabalho também que foi feito ao longo deste tempo. Se calhar agora começamos por ali, para ser... Bom, eu quero que, ao longo da entrevista, vim sempre destacando este conceito colaborativo institucional. Serve esta experiência, de facto, para olhar para o futuro com esperança, que os cidadãos também dos nossos territórios, especialmente Terras de Trás-os-Montes, olhem para nós também como uma perspectiva, uma expectativa, e que a economia também olhe para nós como um pensamento que nós, com certeza, estamos interessados em ajudar a reativar todo um contexto económico e um contexto social para que haja também uma oportunidade neste período para que as coisas continuem ou se reforcem o seu funcionamento desde um ponto de vista territorial. E eu desejo do fundo do coração a todos que consigamos levar, ou para levar este barco a bom porto, que consigamos todos remar da mesma forma, que não haja grandes chefes de equipa para remar, que sejamos todos remadores, porque às vezes temos a tendência de colocar no barco 2 ou 3 remadores e depois os outros 7 ou 8 são os chefes de equipa. E eu acho que nós devemos remar todos, porque se não formos todos a puxar para o mesmo lado, vai ser difícil vencer o vírus, vencer o medo e, mais tarde, começa agora, vencermos a economia. E de todos, eu não sei qual é o mais destacável. E terminava com um pensamento de Miguel Torga, que vem um bocadinho a preceito, e que dizia que povo este, roubam-lhe tudo, tiram-lhe tudo, negam-lhe tudo e no fim ainda se ajoelham quando passa a procissão. Ainda continua tão Atual. vivo, atual. E a mensagem que gostaria de passar, e passar para os meus concidadãos e para todos os habitantes de Altâmega, é que esta experiência, que é uma experiência muito difícil, muito exigente, mas que fez com que, efetivamente, a cooperação, a reciprocidade, o compromisso, o espírito de comunhão e de coletividade pudesse, naturalmente, não só estar presente nestes momentos de dificuldade e mais extremos, mas que, efetivamente, este sentido de pertença e este sentido de que todos contamos e todos somos importantes pudesse, naturalmente, alimentar a nossa ação, e que nesta situação de pandemia e depois de uma situação de recuperação da economia e também para os desafios do futuro, que sabemos que são difíceis, que efetivamente nós pudéssemos todos, num sentimento e numa lógica de compromisso, de partilha, de estímulo e de solidariedade entre os territórios e entre os cidadãos, pudéssemos acreditar que efetivamente todos em conjunto, com uma perspectiva única, pudesse naturalmente alimentar a nossa força, e isso naturalmente pudesse ser a força do futuro, porque eu acredito verdadeiramente que é exatamente a união que faz a força, e é que todos em conjunto podemos naturalmente vencer as adversidades
sejam sanitárias, sejam económicas ou sejam outras quaisquer. E, portanto, é espírito de união, de coesão e de compromisso. Era aquilo que eu gostaria de deixar aqui, destacar aqui para os meus concidadãos, porque eu acredito que é por aí que se fará o caminho e que faremos a diferença. Muito bem, muito obrigada mais uma vez aos três pela presença. É assim o final deste debate. Regressamos em breve com novos temas e novos convidados.